A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 6, e versículo de número 46 ao 49, que vai nos dizer assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e fazer segundo aquilo que Ele nos instrui. E fazer segundo aquilo que Ele nos ordena. Tem muitas pessoas que são ouvintes da palavra do Senhor, mas não colocam em prática os ensinamentos do Senhor, não colocam em prática aquilo que Deus designa para a vida delas, e a casa dessas pessoas não é edificada sobre a rocha. É uma casa, irmãos, que está sobre a areia, está sobre a terra, não tem alicerces. O Senhor não te chamou para ser alguém que não tem alicerces. Quem não tem alicerce, meu irmão e minha irmã, quando o rio começa a bater, quando a adversidade começa a chegar, a casa ela desmorona e é grande a ruína. Hoje o Senhor diz para você, mesmo que você momentaneamente não entenda as minhas direções, mesmo que você momentaneamente não entenda os meus nãos, mesmo que você momentaneamente não entenda aquilo que eu, o Senhor, estou direcionando para a sua vida, fique firme na minha palavra e a coloque em prática. Declare comigo: eu vou praticar a palavra do meu Deus e a minha casa será edificada sobre a rocha. Quando a nossa casa ela é edificada sobre a rocha, irmãos, nada nem ninguém consegue abalar. Pode vir adversidades, pode vir problemas, pode vir vento, pode vir o que for. Dá mais trabalho, irmãos, edificarmos a casa sobre a rocha? Dá, mas temos uma segurança. Ela está guardada, ela está protegida, ela não vai cair. Tem muita gente que gosta das coisas fáceis. E aquilo que é fácil desmorona fácil. Aquilo que não tem estrutura, ribianda candaraia, acaba desmoronando. Deus está dizendo para você hoje: é melhor, minha filha, você passar por processos que são dolorosos, que demoram mais, e eu te preparar, meu filho, do que você ser alguém sem preparação, que vai viver as coisas aí de qualquer jeito e acaba desmoronando. Tem muita gente, irmãos, despreparado. Tem muita gente que não passa pelos processos, porque por etapas já querem viver a honra sem antes passar pelos processos, e é por isso que a casa acaba desmoronando, é por isso que a vida espiritual não suporta. Declare comigo: meu Deus está me dando primeiro a estrutura para depois eu viver os projetos dele. O meu Deus está me dando primeiro a estrutura para depois eu viver os projetos dele. Tem muita gente, irmãos, querendo viver projetos sem ter estrutura. Tem muita gente querendo viver propósitos sem ter estrutura, e Deus está dizendo: não adianta. Não adianta, porque acaba não suportando. Não adianta, porque acaba caindo. Riasto candaraia. Você observa aqui, ó. O homem que edificou, irmãos, uma casa, primeiramente ele abriu profunda vala. Dá trabalho? Dá. É cansativo abrir uma profunda vala? É. Tem momentos que vai ser cansativo, irmãos, nós obedecermos. Vai ser cansativo nós sermos preparados, nós sermos moldados, lapidados. Não é fácil. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: depois você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, obrigada, porque eu passei pelo processo e eu estou preparada para viver o propósito. Eu estou preparado para viver aquilo que o Senhor designou para mim. Então no início não vai ser fácil cavar ali uma profunda vala e depois lançar o alicerce sobre
sobre a rocha. Tudo isso é trabalhoso, mas eu quero lhe dizer uma coisa, é recompensador, é algo que alegra o nosso coração. Está edificado sobre a rocha, sobre a palavra, sobre aquilo que Deus lançou na nossa vida. Nós passamos pela preparação, nós passamos por aquilo que Deus ele tem determinado para nós. Para quê? Para que a nossa casa não venha a cair, para que a gente venha estar firmados na palavra, porque quando obedecemos às ordens do Senhor, irmãos, nós vivemos o propósito dele de maneira perfeita. Porque a vontade de Deus para minha vida é boa, para a sua vida também, perfeita e agradável. Ele quer que a gente viva uma vida e vida com abundância, mas tudo depende do nosso posicionamento. Se nós vamos ser apressados, ou se nós vamos passar por cada etapa, por cada fase, com paciência, sabendo que Deus está trabalhando em nós. Tem muita gente, irmãos, que não quer ser trabalhado, mas quer viver propósito. Tem muita gente que não quer receber a instrução de Deus, da palavra dele, aquilo que Deus designa, mas quer viver o propósito. Não quer ouvir as direções do Espírito Santo, mas quer viver propósito. Tem pressa e não age da maneira que tem que agir. Aí você vê muitas coisas acontecendo, muita gente apostatando a fé. Você vê muitos ministérios que não suportam. Você vê muitas pessoas que pareciam que estavam com a casa edificada sobre a rocha desmoronando. Por quê? Porque não estão alicerçados na rocha, não estão alicerçados na palavra, não estão alicerçados na direção de Deus para a vida delas. Vai ter momentos, irmãos, que a palavra de Deus não vai ser aquilo que a gente quer ouvir. Vai ter momentos que a direção de Deus não vai ser aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, mas nós precisamos fazer aquilo que Deus está nos ordenando. Por quê, irmã? Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e no tempo certo Ele faz com que a gente venha ter estrutura para vivermos o propósito dEle. Você observa que a casa que estava, irmãos, com alicerce sobre a rocha, veio a enchente. Porque a enchente vem para a casa que está edificada sobre a rocha e para a casa que está edificada sobre a areia. Ou seja, a adversidade, o tempo difícil, não chega, irmãos, somente para aqueles que estão com a casa na areia, não. Chega também para aqueles que estão com a casa edificada sobre a rocha. Então aqui veio a enchente. Arrojou-se o rio contra aquela casa. Ou seja, levantou-se uma adversidade, levantou-se um problema contra aquela casa. Mas aqui nós vemos a diferença. E não a pôde abalar. Por quê, irmãos? Ela não pôde ser abalada. A própria palavra nos diz, por ter sido bem construída. Olha a diferença aqui. Quando é bem construída, irmãos, quando é edificada sobre a rocha, quando não pulamos fase, quando passamos por cada etapa que Deus designa para a nossa vida, nós temos a estrutura. Você sabia que os desertos, vales, adversidades, é Deus te dando a estrutura? Você sabia que quando você escuta a palavra de Deus e você obedece, mesmo que você não queira obedecer, mesmo que a sua carne peça outra coisa, sua mente, seu coração, mas você resolve obedecer, é Deus te dando estrutura, é Deus trabalhando em você. Através dessa palavra, irmãos, eu vejo Deus trabalhando em pessoas e dizendo: minha filha, deixa eu construir bem a tua casa. Minha filha, siga as minhas instruções, ouça a minha palavra e a coloque em prática, porque a sua casa será bem construída. Quando nós ouvimos as instruções, as direções de Deus e colocamos em prática, nós vemos a nossa casa sendo bem construída, abençoada, alicerçada. E a adversidade pode vir, o vento contrário pode vir, o rio pode bater com muita força contra a casa, mas ela não cai, ela continua de pé. Por quê? Porque houve, irmãos, alguém que perseverou, porque houve alguém que não somente ouviu a palavra do Senhor, mas colocou em prática, resolveu obedecer aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor manda, e por isso Ribianda Candarai tem estrutura. Declare comigo: eu vou ouvir a palavra do Senhor e vou obedecer, e Ele vai me dar estrutura. Eu vou ouvir a palavra do Senhor e vou obedecer, e Ele vai me dar estrutura. A casa edificada sobre a rocha era a casa de quem? Do homem que ouviu a palavra e ele obedeceu. Ele fez segundo o que Deus designou. Ele fez segundo o que Deus mandou. Tem horas que a gente não vai entender a direção de Deus, eu volto a enfatizar isso, mas nós temos que obedecer. É mais cansativo.
Quando nós resolvemos obedecer a Deus, nós vemos, irmãos, que as coisas não vão ser tão fáceis como a gente imagina. Mas vai ser mais cansativo. Mas nós temos que fazer segundo o que Deus nos manda se nós queremos ter vitória e queremos ter estrutura para vivermos os propósitos de Deus. É como eu falei, irmãos, as águas, a enchente, o rio sempre vai tentar paralisar a nossa vida. Sempre vai ter uma adversidade aqui, uma adversidade ali, mas quando nós temos estrutura, nós passamos por todas as adversidades de pé. E a nossa casa não cai. Porque está firmada na palavra, está firmada no propósito, está firmada, edificada sobre a rocha. Dá mais trabalho, é mais cansativo, demanda mais tempo, é mais exaustivo, mas é o melhor para a sua vida, obedecer a palavra do Senhor. Fazer o que Ele te instrui, o que Ele te manda. Versículo 49, mas o que ouve e não pratica, ou seja, o que escuta a palavra, o que escuta as instruções, o que escuta o que Deus fala, mas não coloca em prática, só ouve, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Ou seja, uma casa vulnerável. Uma casa que a qualquer momento, com toda certeza e convicção, ela cairia porque estava vulnerável. Deus não chamou a gente para sermos vulneráveis, irmãos. Deus não chamou a gente para sermos só ouvintes, mas Ele nos chamou para sermos praticantes. Pessoas que colocam em prática a palavra dEle, aquilo que Ele determina, sabendo que Ele é a melhor direção para a nossa história. E a palavra dEle é o que nós devemos tomar como bússola, como direção para a nossa vida. Arrojando-se o rio contra a casa, da mesma forma que arrojou contra a que foi edificada sobre a rocha. É como eu falei, o tempo difícil chega para todo mundo. O tempo difícil chega para aquele que tem a casa edificada sobre a rocha. E o tempo difícil chega para aquele que construiu a casa sem alicerce sobre a terra. Só que a diferença está, irmãos, no resultado do que vai acontecer na história de cada um. Porque quanto mais você se esforça, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você está edificado sobre a rocha e a destruição não chega para você e para sua casa, mas você continua de pé. Mas aqueles que resolvem fazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos, que não querem ter trabalho, que não querem obedecer a palavra do Senhor, que querem fazer as coisas de qualquer jeito, porque Deus não te chamou para fazer as coisas de qualquer jeito. O Senhor hoje está dizendo para você, não seja relaxado, não seja uma pessoa displicente que faz as coisas de qualquer forma. Deus, Ele te chamou para você dar o seu melhor, para você se esforçar. Quem faz as coisas de qualquer jeito, irmãos, edifica a casa sobre a areia e logo ela desaba. Porque foi isso que aconteceu. Quando o rio vem contra ela, logo ela desaba. E aconteceu o quê? Que foi grande a ruína daquela casa. Deus não chamou a gente para ver ruínas, irmãos. Deus não chamou a gente para viver dores desnecessárias. Por quê? Por falta de esforço nosso. Por falta de colocarmos a palavra dele em prática. Escute a palavra do Senhor. Seja alguém que ouve. É bom a gente ouvir. Mas é bom também a gente colocar em prática. Aqui nós vemos os dois fundamentos, irmãos. Nós vemos uma casa que foi edificada sobre a rocha. Uma casa que demandou mais tempo, que foi mais trabalhosa, que foi mais cansativa edificar. Que não foi tão fácil de fazer, mas uma casa que permaneceu quando as adversidades chegou. Uma casa que permaneceu quando o dia mal chegou. E a outra casa que foi edificada sobre a areia foi mais fácil. Não demandou muito tempo, muito trabalho. Foi até mais rápida do que a outra que foi edificada sobre a rocha, mas a queda dela foi terrível. E a Bíblia faz questão de enfatizar que foi grande a ruína daquela casa. Grande é a ruína daqueles que escutam a voz do Senhor e não obedecem. Grande é a ruína daqueles que escutam a voz do Senhor, a palavra dele, não a coloca em prática. Nós precisamos ser praticantes. Deus, eu não entendo, Deus, eu não compreendo, mas eu escuto a tua palavra e coloco em prática. Eu ouço a tua palavra, eu ouço a tua direção e faço como o Senhor me manda. Tô cansada, tô exausto, não queria fazer dessa forma. Eu achava que da minha forma era melhor, mas eu resolvo te obedecer.
Porque nós, irmãos, somos seres humanos e nem sempre nós vamos entender as instruções de Deus. Nem sempre nós vamos entender o que Deus designa para a nossa vida. Mas nós temos que entender uma coisa: a vontade de Deus para minha história, ela é boa. A vontade de Deus para minha vida, ela é perfeita. A vontade de Deus para minha história é agradável. Então eu preciso entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela vai encontrar cumprimento na minha vida a partir do momento em que eu escuto a palavra e coloco em prática. A minha casa estará edificada sobre a rocha. A minha casa não vai cair porque ela está bem construída. Muitas vezes você vê pessoas que por fora parecem estar alicerçadas, mas por dentro não está. Porque as casas, irmãos, aqui com certeza eram casas parecidas. Mas a diferença estava dentro. A diferença estava na estrutura. Hoje Deus diz para você: não tenha somente aparência exterior. Não pareça somente uma casa edificada sobre a rocha. Seja uma casa edificada sobre a rocha. Não pareça somente um cristão, mas seja um cristão verdadeiro que coloca a palavra de Deus em prática. Não somente ouvinte, mas praticante. Declare comigo: eu não vou ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas eu vou ser praticante dela. Eu não vou ser somente ouvinte da palavra de Deus, mas eu vou ser praticante dela. Quando praticamos, quando colocamos, irmãos, a palavra de Deus em prática, nós vemos o resultado. Houve resultado aqui. A casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Jesus. Amém? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus nos ajuda, porque nós queremos ter a nossa casa edificada sobre a rocha, Pai. Nós não queremos, Senhor, ter a nossa casa edificada sobre a areia, porque nós sabemos que grande é a ruína daqueles que ouvem a tua palavra e não a praticam. Deus nos ajude, nos instrua, meu Pai, nos mostre as direções, os caminhos que nós devemos seguir. Queremos ouvir a tua palavra e sermos praticantes. Queremos, meu Deus amado, andar segundo a tua direção, pois sabemos que aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida é o melhor. Sabemos que a tua direção, Rabasto Candaraia, é a direção melhor para a nossa história, mesmo que humanamente falando a gente não compreenda. Queremos seguir, Pai, aquilo que o Senhor designa para nós, porque sabemos que o resultado, ele vem, o resultado ele acontece. Ah, Senhor, aqueles que têm a casa edificada sobre a rocha permanecem. Nós queremos permanecer de pé na tua presença, porque sabemos, Pai, que a adversidade chega para todos, mas a diferença está naqueles que estão alicerçados em ti. Nos alicerça em ti, Senhor, nos alicerça na tua palavra, nos ajuda a andarmos segundo, meu Deus, aquilo que o Senhor instrui para a nossa vida, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e o Senhor trabalha a favor daqueles, meu Pai, que esperam, que aguardam em ti, que obedecem a tua palavra. Pai, coloca amor no nosso coração pela tua palavra, para que possamos obedecer aquilo que o Senhor nos instrui e amar, Pai, os teus desígnios, as tuas direções para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do
coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que a sua casa precisa estar edificada sobre a rocha. Mesmo que você não compreenda as direções de Deus, mas não seja somente ouvinte, seja alguém que pratica, seja alguém que diz: Deus, eis-me aqui para viver a tua vontade, mesmo que seja mais trabalhoso, doloroso, pareça mais demorado os teus processos. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor está me preparando, o Senhor está edificando a minha casa sobre a rocha. Quando vier o rio, quando vier a tempestade, quando vier a adversidade, eu vou me manter de pé, porque eu estou edificado na rocha. Que possamos buscar sempre estar edificados na palavra do Senhor, porque quando estamos edificados na palavra do Senhor, nós temos vitória, e a nossa vitória é completa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.